Bom dia. Então hoje a gente vai começar mais um domingo lendo uma mensagem aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, para preparar o ambiente e as nossas mentes para o estudo que a Fátima Lourenço vai fazer para a gente sobre a importância do perdão, tá? Então, a gente abriu aqui ao acaso, caiu na lição número 98, capas. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Marcos, capítulo 10, versículo 50. O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá nesse ato precioso símbolo? As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variáveis, que é imprescindível atender à movimentação do céu. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Veste a tua capa mundana e apresenta-te a Ele sem mais nem menos. Então, vamos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a São Francisco, nosso patrono, que possamos pedir a eles que nos deixem nossa mente aberta ao conhecimento, nosso coração permeável as boas vibrações que aqui vamos receber. Muito obrigada. Para quem não chegou agora, ela é a Fátima Lourenço, ela vai falar sobre a importância do perdão. Tá bom? Bom dia a todos. Bom dia. Mais uma vez é uma alegria estar aqui. Mais uma vez eu agradeço a confiança do convite. Aí a gente vai estar refletindo aí por esses minutos que vamos passar sobre essa questão, né? A importância do perdão e desde já com a clara noção de que é um grande desafio para a gente. É um grande desafio. Eu acho que uma dessas capas aí, que a página falou, que a gente tem que tirar é de reconhecer a nossa dificuldade de seguir esse caminho e, mais ainda, de compreender por que o perdão é tão importante. Então, a gente vai refletir sobre isso, sobre essa importância do perdão, sob o ponto de vista lá, né, do próprio Evangelho, daquilo que Jesus falou, do ponto de vista nosso, da nossa realidade, do porquê que é tão difícil e que caminhos normalmente a gente toma. E a gente
pouco também para a questão das neurociências, que hoje em dia, há mais ou menos uns 15 anos ou mais, vem se debruçando muito seriamente sobre as questões do quanto os sentimentos e as emoções afetam o nosso cérebro e, por consequência, os nossos comportamentos e a nossa saúde, tanto mental, porque hoje em dia, né, a Organização Mundial da Saúde, ela tem uma abrangência muito grande do que seja saúde. Saúde é bem-estar físico, mental, emocional, psíquico e espiritual. Essa noção de saúde, ou seja, esse bem-estar de tudo aquilo que nos diz respeito como seres humanos. Tá? Então, para começar, quando a gente fala de perdão, se a gente precisa perdoar, o perdão, a palavra perdão, ela está aliada a alguma coisa que aconteceu, certo? O que foi que aconteceu que a gente precisa perdoar? Uma outra palavra, uma falta, uma ofensa, algo que nos machucou de alguma forma, correto? Então a gente precisa compreender isso. O perdão não é do nada. O perdão, ele vai se manifestar, é uma habilidade que a gente tem, é uma escolha que a gente vai poder fazer em função de algo que aconteceu e algo que não foi agradável. Isso é fato. Tá? E aí, nessa situação, a gente vai ter duas atitudes na vida escolha, né? Como que a gente vai lidar com isso? A gente pode, e uma coisa que é importante a gente entender desde logo, perdoar não significa esquecer, tá? A gente não deleta. As coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem por uma razão e elas também acontecem para um objetivo que a gente tem que depois descobrir. Então, não existe essa de dizer que perdoar é esquecer. Não é esquecer. Não é esquecer. É ressignificar o que é mais importante. Porque quando a gente fala que perdoar é esquecer, essa ideia errada que a gente tem e que as religiões alimentam ao longo do tempo de que tudo acontece por milagre. E por isso que a gente associa o perdão a Jesus, aos santos, e nunca está próximo da gente. Porque o perdão na nossa cabeça está como algo miraculoso que vai fazer eu esquecer. Faz sentido isso, gente? Faz sentido para vocês? A gente precisa começar a raciocinar nas coisas, tá? Para que aí a gente comece a entender os mecanismos. Então, se eu não consigo esquecer, e não é para esquecer mesmo, porque marcou, o que eu vou fazer com isso? Certo? E uma outra coisa, a gente precisa entender todos juntos. A ofensa acontece por quê? Primeiro, porque a gente convive uns com os outros. Certo? Segundo, porque ninguém é igual. As pessoas pensam diferente, as pessoas sentem diferente, as pessoas têm temperamentos diferentes. E é nessa ebulição aí, tá? É nesse caldeirão fervente entre nós humanos que as situações acontecem. E aí o que a doutrina vem dizer pra gente? Que nós estamos num caminho, né? Paulo, lá no final do Livro dos Espíritos, tem uma mensagem fantástica que ele começa assim, dizendo: gravitar para a unidade divina, tal
final o destino da humanidade. O que ele quer dizer com isso? Ou seja, nós estamos nas nossas existências, nas nossas vidas, caminhando, aprendendo, seguindo um caminho para nos aproximarmos cada vez mais da sabedoria suprema, do amor supremo. Por isso que Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Em que sentido? A mente divina, todo o arcabouço da sabedoria, da inteligência e do amor divinos, ele já compreendia, ele já sentia e ele vivia isso. E a doutrina vai dizer que nós nascemos simples e ignorantes, mais próximos da animalidade, para chegarmos a quê? A angelitude. O que é a angelitude? É isso. A mente divina já faz parte de mim. Eu já entendo. E por entender, por compreender, eu vivo isso. Tá? Então é um caminho, gente. Não tenho nem braço que dê essa distância, porque ela é gigantesca. Mas é importante a gente perceber isso. Por quê? Porque nessa trajetória da animalidade à angelitude, a gente precisa da experiência. A gente precisa viver. A gente precisa viver no mundo. A gente precisa conviver. Essa convivência nem sempre é pacífica. A gente sabe disso. A gente vivencia isso o tempo todo. Mas qual é o grande lance na escola da vida? É a gente aprender com as experiências e percebendo ao longo desse banco de escola que a gente está aqui, o que me faz bem, o que não me faz bem. Que atitudes que eu tomo que me fazem sentir bem, que atitudes que eu tomo, ao contrário, me fazem sentir mal. Esse é o grande lance. Então, o perdão ele vai se dar dentro desse contexto. Todos nós ferimos e somos feridos. Todos nós. Ninguém aqui é bonzinho. A gente está nesse jogo aí. O importante é a gente perceber isso. Tirar as capas. Capa de religioso é uma beleza. Capa de achar que porque é espírita, porque é médium de desobsessão, é médium passista, é médium de cura, não está nada resolvido. Não está nada resolvido. Porque a escola não é aqui dentro, a escola é lá fora. A começar pela nossa própria casa. Então aqui é uma coisa, aqui a gente se alimenta de informação. Aqui a gente se alimenta de uma capacidade maior de abrir a nossa sensibilidade para as vibrações benéficas que nos dão estofo, que nos dão base para a luta diária. Por isso que voltando novamente, essa ideia que a gente tem que perdoar é esquecer, é uma grande bobagem. Tá? É uma grande bobagem que só vai trazer problema para a gente, porque a gente não é santo. E outra, o nosso cérebro simplesmente não apaga, nem o Alzheimer, tá? Interessante isso, que essas doenças mentais apagam as coisas, mas as grandes dores, os grandes traumas, as grandes raivas não apagam. Impressionante. Vocês já viram isso? Quem tem contato com pessoas demenciadas, eu estou tendo contato com pessoas demenciadas. É fato isso. Duas coisas que não, memórias que não se apagam. Impressionante. Da música e das dores. Incrível. Incrível. Então, para a gente ficar atento. Por quê? Porque vamos voltar lá aos dois caminhos que a gente pode trilhar nessa questão do perdão. De ressignificar
justificar o que aconteceu. Eu posso buscar um caminho que vai me trazer um bem-estar e uma paz interna, ou eu posso me alimentar de alguns outros sentimentos que essa ofensa vai gerar em mim e gera. O que a gente vai fazer com ela, tá? Uma ofensa, antes de chegar ao perdão, a gente vai passar por um processo. O primeiro dele chama-se mágoa. O que é mágoa? Mágoa, um sinônimo para mágoa é nódoa, mancha, marca. Gente, a gente leva um soco na cara, o que é ela? Pum, fica roxo. Ou não? Uma mancha. Nódoa, né? O sangue ficou ali. E aí, o que acontece? Isso causa em nós um machucado. Quando a gente tem mancha na roupa da gente, imagina a roupa que você mais gosta. Ela não tem, né? Imagina a roupa que você mais gosta. E você está querendo usar ela. Você tira do armário quando você vê ela está com uma mancha. O que você vai fazer? Primeiro você fica, né? Tem que dar um jeito, tem que dar ou não. Tem que dar um jeito, tem que dar. O que a gente vai fazer? Tem Vênus em casa? Vai correr pro Vênus, não é isso? É isso que a gente vai querer. E por que as mágoas, as manchas, as nódoas da nossa alma, a gente não faz isso? E aí, primeiro, o que a gente costuma fazer? A gente vai para outra palavrinha. Ressentimento. O que é ressentimento? Ressentimento significa ressentir. Ou seja, eu de novo. E eu vou sentindo de novo. E eu vou sentindo de novo. Eu vou martelando. Essa emoção vai martelando no meu cérebro aquilo que aconteceu. E vai. E a gente sabe o que acontece com o nosso cérebro, com a nossa imaginação, quando a gente aciona ele. Aquilo para ele é verdade. É verdade. O nosso cérebro assume os nossos pensamentos como verdade. Tanto é assim que quando a gente começa a lembrar de algumas coisas, se aquilo foi muito forte, você sente cheiro, que você sentiu de corpo de lembranças. O olfato, então, ele tem um contato com o cérebro muito poderoso. Incrível. Não é à toa que os animais, para sobreviver, quase todos têm um olfato apuradíssimo. Porque vai direto no sistema límbico, porque na hora que eu precisar vazar rápido, vai acontecer. Então, para vocês verem que o ressentimento, ele é o quê? É aquele, hoje em dia não vou nem falar de disco, né? Mas aqui todo mundo vai entender o que eu estou falando. Talvez os mais jovens não. Mas aquele disco arranhado, a agulha não saía, chegava, rodava, chegava ali, aí para a música, né? Aí o que saía? Ruído. E um ruído desagradável. É isso que a gente faz com o nosso cérebro. E quando a gente faz com o nosso cérebro, a gente está fazendo com o corpo todo. A gente vai ver isso depois nos estudos aí de neurociência. Até aqui tudo bem, gente? E aí, depois desse, vejam que as coisas são processos, né? Conforme você vai ficando no caminho, ele só vai se alargando e oferecendo outras oportunidades. Do ressentimento, a gente passa por um outro nível, que é uma outra palavrinha, que se chama rancor. O significado de rancor é ódio oculto. Forte, né? Forte essa palavra. Pegue lá no Google, no IA, rancor significa ódio oculto.
faz sentido, gente. Eu recebi um soco. Ou qualquer outro tipo de mágoa, tá? Há pessoas que foram magoadas há 30, 40 anos atrás e ainda vivenciam isso. Ainda vivenciam isso. Isso vai gerando o quê? Isso vai aprofundando as coisas, porque o teu cérebro está sendo bombardeado com aquilo. Então ele vai reagir àquelas emoções. E as emoções vão aumentando ao ponto de chegar a isso que a gente fala. Rancor, ódio oculto e que muitas vezes se manifesta. Aí quando a gente vê isso numa mesa de dissociação, e todo mundo entende, todo mundo quer ajudar, todo mundo quer fazer isso e aquilo. Mas e no nosso dia a dia? E na nossa vida? Será que isso é um fato? A mesa mediúnica, quando isso acontece numa mesa mediúnica, porque durante a fase de encarnado a gente não resolveu. A gente ficou nisso. A gente ficou nesse ciclo aí maldoso. Mágoa, ressentimento, rancor. Mágoa, ressentimento, rancor. E aí agora, dá para entender, gente, o processo? Está claro para vocês isso? Tudo é processo. Tudo é processo. E quando a gente entende que uma coisa que pode não ser agradável, pode ser dura, ela pode me levar a uma outra coisa muito mais séria, muito mais perigosa para mim, aí a gente começa a ficar mais atento, a perceber as coisas. Por quê? Porque, vejam só, a mágoa aconteceu e ela teve um grau de potência, tá? Mas conforme ao longo do tempo eu fui alimentando, revivendo e me remoendo, aquela potência pode aumentar. Porque não foi lá a potência original, mas ela é o resultado disso que eu venho alimentando. Sabe essas coisas que tem, tipo kefir, esses negócios que você compra e que aquilo vai aumentando. Tem uma hora que acontece que você não aguenta mais, você quer 20 pessoas para dividir aquilo, porque senão não vai ter mais vasilha na tua casa. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Chega a ser assustador, né? Mas é isso. É isso. E aí vem Jesus, os discípulos chegam para ele e dizem assim, porque estava na lei: Mestre, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo? Até 7 vezes. E aí Jesus diz para ele assim: não até 7, mas digo-vos que até 70 vezes 7. Ou seja, ele estava ensinando. Ele estava querendo dizer o seguinte: essa é uma lição que vocês vão ter que aprender ao longo da vida toda. Porque isso vai acontecer, vai se repetir ao longo da vida. E por que Jesus disse isso? Aí a gente volta a achar que era porque ele era o espírito mais iluminado que chegou à Terra. Sem dúvida, mas não pelo que ele já era, que ele conseguiu, mas pelo que ele sabia e quis passar para a gente. E o que é que Jesus sabia a respeito do perdão, que a gente ainda não sabe, ou está começando a descobrir, que é a chave disso aí? Aí entra a neurociência. Vocês vão achar isso no YouTube, se vocês procurarem sobre perdão, estudos sobre perdão, tem muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Vários médicos, normalmente neurocientistas, neurologistas, neurocirurgiões, falam sobre isso. É só procurar que vocês vejam. Então, tem alguns estudos, sobretudo nas universidades americanas,
ou para ajudar os neurônios em poder prevenir a demência, tá? Mas a meta-análise ainda não chegou nisso. Então, o que os médicos vão dizer? Se vai no neurologista, vai falar isso, aí um bom neurologista vai falar assim para você, olha, tem indícios, tá? Tem indícios de que possa, mas ainda não se chegou, não tem nenhum resultado de meta-análise que possa garantir isso. Só para a gente entender o que é essa história de meta-análise. Valeu? Certo? Então, sobre o perdão, o que esses estudos têm demonstrado? Que o perdão e o auto-perdão, e uma coisa é o perdão aos outros, que é difícil da gente fazer, mas muitas vezes o auto-perdão é mais difícil ainda. Olha que loucura. Olha que loucura. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais é tão difícil para a gente perdoar o outro, porque a gente não sabe nem se perdoar. Uma coisa para a gente pensar, tá? Gente, eu estou jogando coisas aí e depois vocês elaborem, cada um do seu jeito, tá? Até porque aqui não tem verdade absoluta, a gente está trocando ideias, informações. Então, joguei essa palhinha aí para vocês, cada um vai lidar com ela do seu jeito. Tá? Pensar, será que eu tenho dificuldade de perdoar o outro, porque eu tenho dificuldade de me perdoar? Será que é complicado para mim perdoar o outro, porque eu não me dou conta nem de quando eu estou ferindo o outro? Eu não tenho nem essa autocrítica? Eu sei criticar o outro, mas será que eu tenho essa autocrítica e essa análise de ver quando eu pisei na bola, quando eu não fiz uma coisa legal? Vou deixar para vocês. Então, o que os estudos, né, voltando lá, os estudos demonstram que o perdão e o auto-perdão são ferramentas, uma das ferramentas mais poderosas para a saúde mental, física, psíquica do ser humano. Na saúde mental, emocional, diminui absurdamente os níveis de estresse, de ansiedade e uma coisa ainda mais séria, que é a chamada depressão pós-traumática. Traumas grandes que a gente teve, sofreu. Esse exercício do perdão gera isso, tá? Diminui muito. E por que diminui muito os níveis de ansiedade? Diminui dor crônica física, diminui dor crônica psicológica, diminui depressão. Por quê? Porque eles estão percebendo que quando você ativa essa capacidade que a gente tem de pensar sobre aquilo que aconteceu, de tentar ressignificar o fato, a gente está trabalhando com o que eles falam, essa parte frontal do nosso cérebro, que é o que eles dizem? É uma parte mais desenvolvida. Tem a ver mais com isso, com as grandes elaborações, com a inteligência, né? O cérebro é um todo, tá, gente? Tem várias funções, mas de uma forma didática eles começam a compartimentar e ver as partes motoras e etc. Então tem a ver com isso, tem a ver com essa parte mais avançada, mais elaborada, que o cérebro é capaz de gerar, de gerenciar atitudes mais elaboradas. Ao passo que esses sentimentos de revide, que estão muito ligados ao rancor e ao ressentimento, né? Porque a gente bombardeou o nosso cérebro com isso. Eles estão muito ligados a essa parte aqui de trás do nosso
chamado também, em fins didáticos, do nosso cérebro primitivo, ou reptiliano, né? Que hoje em dia já nem usam muito isso, mas só para a gente entender. Isso vai direto no sistema límbico nosso. O que tem a ver isso? Tem a ver o seguinte: quando nós vivíamos na natureza, o homem primitivo, que estava submetido às leis da natureza, aos animais ferozes que viviam na natureza, essa parte do nosso cérebro, ela era muito desenvolvida e muito requisitada. Por quê? Porque essa parte do cérebro, ela está muito ligada à conservação, à sobrevivência. Então, o que ela faz? Ela ativa esses hormônios, cortisol, adrenalina, que fazem o quê? Que o nosso corpo responda rapidamente a uma situação de perigo. Isso faz parte de nós. Isso faz parte da nossa história. Isso, até hoje, existe em nós e existe nos animais. A gente vê isso, gente. Se a gente esqueceu como que a gente era, é só a gente olhar para os animais. Mesmo os animais domésticos, que já estão pegando até as nossas manias, mas eles ainda têm esse instinto muito, muito forte. Então isso está em nós. Então quando a gente fica nesse pensamento, alimentando essas coisas, o que acontece? A gente está acionando esse sistema límbico. E aí, com isso, o nosso cortisol sobe, a nossa adrenalina sobe. Só que quando eu faço isso, e eu corro de uma fera, ou eu corro, o que aconteceu? Eu acionei aquilo, mas depois eu gastei essa energia. Certo? Hoje em dia, a nossa vida é muito sedentária. Só que a gente está bombardeando o nosso corpo, os nossos hormônios, e não está fazendo eles extravasarem. Só que uma energia que foi gerada, ela tem que escoar. Onde é que ela vai escoar? Pressão alta, problemas cardíacos. Percebem? É isso que os cientistas estão descobrindo. Vejam, e era isso que Jesus sabia. Jesus falou isso, ele não falou isso porque ele disse assim: vocês têm que ser santos, agora, imediatamente. Jesus falou isso porque ele disse assim: é o melhor para a sua saúde, para a sua sobrevivência e para a sua evolução. Por quê? Voltando, gente, tudo tem que ter sentido, né? Senão, eu não gosto dessa coisa religiosa que impõe e acabou. Ah, tem que perdoar. Não gosto disso. Não gosto. Sabe? Não gosto. Graças a Deus que a doutrina tem a condição de fazer com que a gente pense diferente. Agora, se a gente também não quiser, a gente pode pegar esses bordões e ficar de cada um. Não, eu não sou assim. Não gosto. As coisas eu tenho que entender, eu tenho que correlacionar para poder aceitar. Senão, não rola. Não rola. Vejam, lembra que a gente falou no Livro dos Espíritos, fomos criados simples e ignorantes até chegar à angelitude, né? Vamos ver na nossa história. Simples e ignorantes, a gente vai evoluindo. O homem primitivo, o que acontecia? Essa parte do cérebro era mais acionada. Porque precisava ser assim. Precisava ser assim. E se não fosse assim, a humanidade teria se extinguido. Lá os tigres, dentes de sabre, aqueles bichos todos, tinha acabado com todo mundo. Era necessário isso. Só que como que é, voltando lá a Paulo, né? Gravitar para a unidade divina.
determina tal o destino da humanidade. O que é a divindade? O livro dos Espíritos, na primeira pergunta, diz: é o que é inteligência suprema. E hoje em dia, o que é inteligência? É só saber matemática? Resolver problema? A gente tem essa inteligência intelectual, a gente tem inteligência emocional, a gente tem inteligência espiritual. Já então inclui isso aqui. E a artificial, é verdade, o famoso IA. E é interessante isso, que, por exemplo, antigamente, lá nos 40, 50, 60 anos atrás, você chegava numa empresa com um currículo, a primeira coisa que eles iam ver é o teu estudo e a tua experiência profissional. Hoje em dia isso não basta. Se você não souber, se você não tiver uma inteligência emocional, trabalhar em equipe, liderança, saber a hora de calar e a hora de falar, convivência, você não ganha emprego. Não ganha emprego. Se tiver um empate, o cara vai olhar. E outra, né? Se você faz algum tipo de trabalho social, você se interessa pelo outro, se tiver isso no teu currículo, empatou com o outro, que é só inteligência da matemática, no computador, você vai perder, filho. Perdeu, pior. Então vejam, como as coisas estão se modificando. Então chegar a essa divindade, gravitar para essa divindade, significa isso. Significa a gente começar a usar menos aqui e mais aqui. Porque aqui, nessa região mais nobre, estão as áreas da sensibilidade, dos sentidos mais aguçados, da curiosidade, daquilo de você resolver problemas, tentar resolver problemas, de você analisar, fazer análise das situações, autoanálise. Vejam que o nosso desenvolvimento físico acompanha o nosso desenvolvimento mental, emocional e espiritual. Nós somos esse conjunto. Nós somos esse conjunto. E essas respostas, essas habilidades, elas precisam ser treinadas, exercitadas por nós. Então, quando a gente percebe isso, primeiro, é um grande fator para um dos tipos de perdão, que é o principal e o primeiro, que é o auto-perdão. A gente também não está aqui para se crucificar quando a gente perde a paciência, quando a gente grita, quando a gente é mais agressivo. O problema não está aí. Isso faz parte da nossa bagagem. O problema é a gente passar batido por isso e achar que está tudo ok. Porque quando a gente faz isso, o que acontece? O nosso coração dispara. Né? Porque essa adrenalina, esse cortisol são nossos comandos. Se a gente continuar bombardeando isso, chega uma hora que ele não vem. Então, o auto-perdão, ele começa por isso, por a gente olhar e dizer, caramba, podia ter feito diferente. Fiz, não vou apagar. Perdão, auto-perdão não é esquecer, não tem como esquecer, até porque o outro não vai esquecer. Certo? Nem o ofensor, nem o ofendido.
poderia ser diferente? O que eu posso fazer de diferente? E aí, um remédio maravilhoso. Vai para um canto, ora, cresce, reconhece. Aquilo da página, né, voltando na página das capas, Emmanuel diz, Jesus não está nem aí se você chegar perto dele, cheio dessas capas. Jesus quer que você chegue diante dele, desnudo. Cara, Senhor, pisei muito na bola, ofendi feio, me ajuda, não quero mais fazer. Vai ser uma vez? Não. Vai ser duas? Não. Vai ser três? Não. Por isso que Jesus falou 70 vezes, 7 vezes, ao longo da vida toda. E talvez até existências. Mas é um processo. E acá, tudo que é processo, tudo que a gente começa a fazer, vira hábito. E o que é o hábito? O hábito é um conjunto de atitudes constantes. Isso é o hábito. Então, se a gente teve um hábito até aqui de ter pavio curto, se irritar com qualquer coisa, e eu sei que hoje em dia, gente, na sociedade que a gente vai ser um desafio até maior. Porque antigamente, quando era tudo mais tranquilo, hoje em dia está bravo mesmo. Mas talvez, porque a gente já tem a condição de enfrentar. A gente já tem o conhecimento, a ferramental que nos dê condições de fazer. Então, esse é o processo. Tá? E a partir do momento que a gente começa a fazer isso com a gente vai perceber no outro que o outro passa pelo mesmo processo. E aí, a condição para perdoar o outro vai ser mais leve. Porque eu vou ver o outro e falar assim, o que será que eu levou o cara também? Ou também, o que será que eu próprio fiz para chegar ao outro, para o outro chegar a essa explosão? Tudo é um conjunto. Tudo é um conjunto. A má notícia, para aqueles que acham que a religião vai resolver tudo, é que a religião não vai resolver. Nem o passe vai resolver. Quem resolve somos nós. A boa notícia é que, sendo nós que resolvemos, isso é uma aquisição que vai ficar. A gente não perde, porque a gente sabe o custo que levou, o custo que deu para adquirir isso. Quando a gente adquire um bem que custou, que a gente sonhou tanto, quando a gente adquire, ele tem um sabor diferente daquilo que de repente você até levou. Às vezes depois você enjoa. Por quê? Porque não tem na tua lágrima, não tem o teu suor ali. Então é isso, sabe? Jesus sabia o bem que o perdão fazia para o nosso corpo, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. E quanto mais a gente começa a usar isso daqui, mais a gente está se afastando da animalidade e se aproximando da angelitude. Vai levar séculos, milênios? Vai. Mas cada um tem um processo também. Alguns podem ser mais rápido, outros podem ser mais longo. Mas é o destino da humanidade, está lá escrito. Então, se a gente puder acelerar o processo, é legal. E é por isso que as casas, os templos, né, de todas as religiões, mas que não querem vender o peixe, ou dar o peixe, mas que querem dar para cada um de nós a farinha para a gente buscar e se alimentar dele, fazem a diferença. Fazem a diferença. Jesus, quando teve a parábola da multiplicação dos peixes, foi Jesus que jogou a rede. Os discípulos estavam saindo com o barco para pescar, não tinham nada, estavam sem grana, e aí Jesus virou para eles e falou, vai e joga lá. Eles tiveram que pegar o barco, entrar no barco, remar até aquela posição que Jesus falou
falou, jogar a rede. Jesus não fez os peixes chegarem aqui aos pés deles. Eles tiveram que ir lá, enfrentar o mar da Galileia, o lago da Genezaré. Percebe? Religião nenhuma vai dar peixe para a gente. Nenhuma. E nem é o objetivo. Vai nos dar uma vara de pescar, ou uma rede. E a gente que vai buscar esses peixes para alimentar a nossa alma, o nosso coração, fazer com que a vida se torne mais leve. A vida pode ser leve apesar do erro, se a gente quiser aprender com ele. Se a gente quer esconder o erro, para ter uma capa, vai dar ruim. Mas se a gente aprende com os nossos erros, fica maravilhoso. É caminho longo, árduo, não é fácil, mas pode ser prazeroso. E ao final, com certeza, é muito gratificante. É só a gente olhar no modelo de Jesus, como que ele passou leve pela terra. Deus nos abençoe. Obrigada. Gente, então, vocês têm um recado aqui sobre o mercadinho. Que esse mês, né, a Ana Lúcia, que é responsável pelo mercadinho, ela já está comprando as coisas para a cesta de Natal, que aí são doadas 2 cestas ao invés de uma, tá? Então, quem puder ajudar, tem o QR Code ali na cantina, ali perto, que é o mercadocesp@gmail.com, a chave do Pix, mas se botarem no celular no QR Code já vale também, tá bom? Quer falar? São 2 cestas básicas e mais a cesta do Natal. Ah, são 3? São 3, porque a cesta de dezembro e janeiro, que a gente antecipa, e mais a cesta de Natal. Tá bom? Então, quem puder ajudar, será bem-vindo, tá? E então a gente vai fazer a nossa oração de encerramento, agradecer a nossa palestrante pela ótima reflexão, muito boa. E então possamos entrar em contato com todas essas energias boas que estão aqui, abrir nosso coração para recebê-las e agradecer por tanta informação boa, por tanta coisa que faz a diferença na nossa vida, que a gente recebe aqui. Vamos agradecer aos nossos anjos da guarda, aos nossos mentores, aos mentores dessa casa. Todos possamos ter um ótimo domingo e uma ótima semana, refletindo sobre esse assunto tão importante.